voltamos para o terceiro e último bloco do Outros Elementos de hoje. Se você tem alguma sugestão de pauta ou crítica, envie para o nosso e-mail, outroselementos@gmail.com. Vamos gostar muito de saber o que você está achando do nosso programa. Professora Vera, primórdios do cinema não tinha roteirista. E aí? Bom, daí que o cinema ele nasce com a pretensão, então, de copiar a literatura, né? Copiar, entre aspas, mas de ter um processo, de narrar, de contar uma história. E ele nasce, então, não tendo roteiro, não tendo uma série de elementos que nós temos hoje, ele vai nascer através de pequenas cenas. Né? E muitas dessas cenas não tinham por enquanto, não tinham um viés narrativo, ainda que se contava alguma cena famosa, aquela do trem, né? Que as pessoas veem pela primeira vez em Paris e todo mundo sai assustado pensando que é o trem mesmo, né? Eles estavam passando pequenas cenas. Depois disso, e exatamente por isso é que vai se buscar na literatura esse fio condutor narrativo que é o roteiro. Né? Então, o cinema nasce profundamente aparentado com a literatura. Se ele no início ele pega apenas algumas cenas, depois ele já vai contando pequenas histórias e dali a pouco ele estabelece uma narrativa, né, com começo, meio e fim, dentro de um processo tradicional e vai se renovando na medida em que os roteiristas vão se aprimorando. Em geral, os roteiristas são escritores também, né? Ou seja, são escritores da literatura que passam para o cinema. E ele vai indo, vai também incorporando ou se apropriando de vários elementos. Por exemplo, hoje, um bom fotógrafo, a gente sabe que faz a diferença. O fotógrafo do Valtinho Moreira Salles no Qual? Eu esqueci agora o nome do menino. Não, um filme famoso dele, com a Fernanda Montenegro. Casa de Areia, né? Não. Bom, depois eu vou me lembrar. Mas Central do Brasil. Central do Brasil. Tanto no Central do Brasil como no Brasil Despedaçado, Abril Despedaçado, nós vamos ver que o fotógrafo é fundamental. As imagens são lindas. Se não me engano, é o Walter Lima, o fotógrafo, né? Que é um fotógrafo que tem que fotografar também para o Meirelles e faz a diferença. O roteiro faz a diferença, o fotógrafo faz a diferença. O próprio Bergman, né? Ele trabalhava com um fotógrafo, não lembro o nome agora, que ele era conhecido no mundo inteiro, porque realmente a fotografia dele era extraordinária. É extraordinária. Quando nós olhamos os filmes do Bergman hoje, o fotógrafo e a luz, a iluminação, o diretor da iluminação também, tem a célebre cena, aquela da Liv Ullmann, né? Vendo a atriz que vê que ficou velha, se olha no espelho, tem uma luz assim pela metade, aparece o rosto uma parte, só toda enrugada, na luz clara, e no outro o rosto, então, ainda conservando, na meia luz, conservando a sua beleza e a sua juventude. Então, isso que eu falo sobre signo, isso que eu entendo como linguagem cinematográfica, como signos que organizam a linguagem cinematográfica, é um todo. E, evidentemente, que o roteiro tem um papel definitivo nisso aí. Mas, por exemplo, nós temos um caso no Brasil do Matador, da Patrícia Mello, que o roteirista é o Rubem Fonseca, o diretor é o José Rubem Fonseca, o filho dele, mas ele e nós não temos um resultado dos melhores. Se vocês viram, acho que o Homem do Ano, né, saiu com o nome dele. Então, nós vamos, apesar do roteiro ser fundamental, faltou alguma coisa no meio disso. O roteiro, ele é fundamental, ele é peça fundamental, mas os outros elementos... Tem um elemento que é próprio do cinema, que é a montagem. A montagem, né? Também. É uma coisa que sai da literatura, que não sai da literatura. Mas que sai também. Sai, professora? Sai, porque vai ser... Claro, hoje em dia a gente vê assim que a literatura tem buscado muito as estratégias do cinema.
né? Tem da publicidade, a literatura está narrando histórias, assim, usando estratégias da publicidade, do cinema, né? Cenas praticamente cinematográficas, cortes, mas, por outro lado, a gente vai ver que a montagem também é uma estratégia literária, né? Como é que se monta uma narrativa? Ela também não cai do céu. Ela Sim, pois é, eu estava pensando nisso, porque, por exemplo, tu vai fazer uma adaptação, tá? Falando até sobre a propaganda, né? Eu, como sou publicitário, o professor acho que não sabia, uma cena que me chama muita atenção, que agora está cada dia aparecendo mais, era uma cena no filme Bad Boys 2, que o policial está correndo atrás do ladrão, e bem no meio passa um caminhão enorme da Pepsi, fazendo aquela propaganda toda, né? Claro, ali tem a ver com o cara da fotografia, mas como que ele introduz isso no roteiro? Eu acho que aí é o roteirista que entra, vamos introduzir a propaganda na Pepsi em tal lugar, né? Porque nesse mercado cultural, nessa indústria cultural, o produto ele é muito mais da equipe do que, como eu disse antes... É menos intimista. Ele é menos... Claro, ele sempre foi da equipe. Isso aí não se pode dizer que não. Por exemplo, o Bergman, ele tinha também um fotógrafo, um diretor de iluminação, um roteirista, ele enfim. era mais independente, mas ele colocava muito mais a sua marca no filme, a sua autoria. A gente até hoje vê Morangos Silvestres ou outros filmes, é Bergman, Fellini. Você vê, é Fellini, né? Hoje não. Hoje, de uma determinada forma, a indústria cultural, cultural para as massas, ela exige que, de uma determinada forma, o produto fique mais homogêneo. Então, a gente perde muito dessa característica autoral do cinema.